Vamos apresentar nosso melhor essa noite em nome de Jesus Cristo. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo e Deus fiel. Deus Todo-Poderoso, eterno, graças do Teu poder, Tua misericórdia, Pai. Pai, neste momento, ó Pai amado e Pai, que nós pedimos perdão ao Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que fizemos, ó Pai amado e Pai, que não foi do Teu agrado. Pai querido e Pai amado, nós pedimos ao Senhor, Pai, para nossa oração, que o Senhor possa vir repreendendo, ó Pai amado e Pai, todo espírito da inveja, todo espírito da miséria, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o tranco rua, ó Senhor, abre porta onde não tem porta, faz enfermidade, Pai, por terra, em nome de Jesus, ó Pai querido e Pai amado, Pai, repreendendo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o devorador, o migrador, Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, repreendendo tudo aquilo que não provém do Senhor, que a graça e o poder de Deus, Pai, esteja sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família, visita o nosso trabalho, Pai, em nome de Jesus, Pai, onde colocarmos nossa mão, Pai, que possa multiplicar pela fé, Pai, pelo poder que é o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vem nesta noite, ó Pai, repreendendo tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, Pai, que possamos, ó Pai, ser próximo e devolver a sua casa, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus querido, Deus amado, nosso melhor, meu Deus querido, meu Deus amado, que o Senhor possa abençoar, Pai, aquele que tem, aquele que não tem, Pai, que o Senhor abençoe da mesma forma, ó meu Deus querido, meu Deus amado, que o Senhor possa, Pai, nesta noite, Pai, ficar à vontade para operar, para trabalhar, para fazer, meu Pai, milagres de prodigioso nesse meio, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém, Senhor. Deposita na salva, glória a Deus, aleluias, e Deus que é melhor para a gente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Vai estar passando o servo, a serva do Senhor, glória a Deus, aleluias, com voto. Você que sentir no coração, faça o voto do Senhor, glória a Deus, aleluia. O sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o que você precisa, mas nós precisamos todos os dias da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu creio que o Senhor pode entrar com a providência ao nosso favor, em nome de Jesus. Os irmãos que sentir, façam esse voto nesta noite e Deus vai operar a nosso favor. Amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Quando o irmão passa com o voto, abra nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 15, glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, minha garganta não está muito boa, minha voz já está muito alta, glória a Deus, aleluias. Mas eu louvo aqui na fé, em nome de Jesus Cristo, Deus nos dá vitória, em nome de Jesus, amém? 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1, glória a Deus, aleluias. 1 Samuel, a partir do versículo 1, capítulo 15, a partir do versículo 1, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não iremos tardar o culto em nome de Jesus Cristo. Tudo é feito com ordem, com decência, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram, digam amém. Glória a Deus, aleluia. Podemos dar início à leitura da palavra de Deus. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amalequita a Israel, como se derrubou no caminho quando subiu do Egito. Vai, pois, agora e pegue os Amaleques e destrói totalmente tudo o que tiveres. Não lhe perdoe, porém matarás deste homem animais. Glória a Deus, aleluias. No versículo 4, porque Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscado no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas. Glória a Deus, aleluias. Para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim, porque Deus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Áquila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou o filho Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e seu povo pouparam Agag e também o melhor das ovelhas, das vacas, dos camelos, jumentos, cordeiros e do melhor que havia. Não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus querido, Deus amado, Deus santo e Deus fiel, Deus todo-poderoso, eterno, graças ao teu poder e tua unção, Pai.
Pai, que eu desça e diminua, Pai, o seu preço, Pai. Pai, que não seja as palavras de mim, mas seja do Senhor, Pai. Pai, dá-nos sabedoria e entendimento, Pai, que possamos ouvir com nossos ouvidos, mas entender com o nosso coração. Ó Deus querido e meu Deus amado, que aqui não venha o eu, Pai, mas venha, meu Pai, o Espírito Santo de Deus, Pai, nesta noite operar, meu Pai, em nosso favor. Meu Deus querido e meu Deus amado, eu te entrego, Pai, nossas vidas, Pai. Te entrego nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Fique à vontade, Pai, senta no teu lugar de honra, Pai. Pois o Senhor da casa é o Deus Todo-Poderoso. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Sem pressa, pode se sentar, desocupar as mãos. E Deus te dá a condição. A palavra do Senhor nos começa a nos dizer de Samuel, profeta de Deus, foi ordenado pelo Todo-Poderoso a ungir Saul como rei de Israel. A palavra do Senhor fala que o povo de Israel não tinha um rei, mas a palavra do Senhor fala que as decisões tomadas sobre o povo de Israel vinham direto do trono do Pai, vinham direto do trono de Deus, Todo-Poderoso Deus. E a palavra do Senhor nos fala que naquele momento, glória a Deus, aleluias, os filhos de Eli sendo filhos que não seguia a palavra, nem seguia, glória a Deus, aleluias, o que o pai seguia, que era fazer a vontade, cumprir a lei do Senhor sobre o povo de Israel, com justiça e com braço forte. A palavra do Senhor fala que aqueles filhos eram filhos corruptos, e a palavra do Senhor fala que Eli era um pai que não repreendia os seus filhos. Quantos, glória a Deus, aleluia, pais que deixaram de repreender os seus filhos para o crescimento, tanto espiritual como homem formal, para enfrentar as dificuldades deste mundo. Nós vemos Eli não repreender os seus filhos. E a palavra do Senhor fala que havendo um dia a qual o povo de Israel saiu para a batalha, os filhos de Eli foram à frente carregando a arma que representava a presença de Deus. A palavra do Senhor nos fala, glória a Deus, que no meio daquela batalha o exército de Israel perdeu, porque os filhos de Eli eram filhos que não seguiam mais a vontade de Deus e andavam em desconformidade a palavra, os mandamentos, os preceitos que Deus descrevia e mandava seguir naquele tempo. E não mudou, nosso Deus continuou mesmo, Ele não ia seguir a Ele, não seguiu o homem, nem para a direita, nem para a esquerda, mas ergueu o nosso pensamento, os nossos olhos para o alto, para onde veio o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. A palavra do Senhor nos fala que aquele povo foi para uma guerra, a guerra a qual estava perdida, porque o povo estava vivendo em pecado. Aqueles que eram para manter a santidade tinham abrido a porta, e a palavra do Senhor nos fala que o pecado entrou, e quando o pecado entra, ele devasta, ele destrói. A presença do Senhor permanece. Aonde está a iniquidade, o pecado, aonde a obscuridão permanece, a presença de Deus se retira, porque o homem escolhe servir mais a escuridão do que a luz. A palavra do Senhor fala daquele povo caminhando naquela batalha, eles perdem aquela batalha, os filhos de Eli, eles morrem naquela batalha, e a arca é perdida. A palavra do Senhor nos fala que os filhos de Eli, quando mortam, a notícia chega a Eli, ele está sentado numa cadeira, e a cadeira, nessa cadeira Eli cai, quebra o seu pescoço e morre também. A esposa de um dos filhos de Eli, que estava para dar a luz, fica sabendo da notícia, ela também então coloca o nome do filho e acabou, foi-se embora a glória. A presença de Deus, que era a arma que estava no meio do povo, tinha que se retirar, porque o povo inimigo tinha recolhido aquela arma, tomado para si. A palavra do Senhor nos fala que agora Deus tinha tomado agora o reino, tinha tomado o sacerdote. Samuel agora vira o homem da casa de Deus, que vai continuar dando seguimento à obra do Senhor dentro do templo. A palavra do Senhor nos fala que Samuel, quando criança, foi chamado por 3 vezes, ele sem compreender a voz de Deus, porque nunca tinha ouvido a voz de Deus. Aleluia, quantos no nosso meio, glória a Deus, Deus tem 2, 3, 4, 20, 30, 40 anos de evangelho, nunca ouviu a voz de Deus, tem andado conforme a vontade da voz do homem, não tem dado ouvido a voz do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos fala, glória a Deus, que ali Samuel é levantado como profeta da casa do Senhor, e a palavra do Senhor nos fala que Samuel agora vai ter filhos. Samuel também, glória a Deus, ele julgava, fazia tudo conforme a vontade de Deus, mas os filhos de Samuel também não julgavam a causa conforme era para julgar, ele recebia uma propina para julgar, ele não julgava conforme era, glória a Deus, aleluias, o acontecido naquela batalha entre o homem contra o homem. Se uma ovelha ou um gado tivesse passado para o braço do outro, aquele outro vinha cobrando indevidamente, porque ele sabia que os filhos de Samuel não eram filhos honestos, homens, glória a Deus, que andavam conforme a vontade de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que antes mesmo
Glória a Deus, antes mesmo do sacrifício chegar ao Senhor, eles tomavam do melhor para si e se prostituíam à porta do templo. A palavra do Senhor nos fala, glória a Deus, aleluia, que naquele momento os filhos de Samuel, sendo homens que não julgavam a palavra do Senhor, não julgavam com a lei certa de Deus, então o povo se levanta a Samuel e diz: Samuel, queremos agora um rei. Queremos agora um rei, Samuel. E Samuel olha com um olhar triste para aquela situação e diz: vou consultar a Deus. Samuel não fazia nada sem consultar antes o Deus Todo-Poderoso. Como tem feito as coisas, glória a Deus, e sem consultar aquele que é o dono da nossa vida. Outrora estávamos andando como folha seca que vai onde o vento leva. Hoje nós temos um Senhor Todo-Poderoso que é o dono da nossa vida. Nós andamos como todo mundo, nós andamos como a vontade do nosso Deus. O Senhor fala, glória a Deus, aleluia, que Samuel vai consultar a Deus. Então Samuel chegando, glória a Deus, aleluia, e indaga o Senhor olha para Samuel e fala: Samuel, por que estás triste? E Samuel fala o que tinha acontecido. O povo de Israel agora quer um rei. E ele então olha, Deus olha para Samuel e fala: Samuel, não tristeza, porque antes de rejeitastes a mim, o Deus, porque tudo o que Samuel fazia era a ordem suprema, era a ordem de Deus para a terra. Nada era feito à vontade de Samuel, mas era a vontade de Deus que era feita sobre o povo de Israel. Era um povo muito próximo, um povo que não enfrentava guerra, não enfrentava dificuldade, porque as mãos de Deus estavam com eles. Mas aquele povo, olhando o povo, assim como Asaf, em Salmo 73, olhava a vida do ímpio pela janela lá fora. Lá fora está melhor que aqui dentro. Só que ele estava olhando, glória a Deus, aparentemente. Mas Asaf fala na própria palavra que ele escorregou por um minuto, mas voltou-se a consciência para a presença de Deus, que não há lugar melhor que estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Que naquele momento que o povo de Israel olhou para as nações vizinhas, pedindo um rei como aquelas nações tinham um rei, porque na mente deles o rei ia batalhar a guerra para eles, as batalhas que viriam, eles não teriam que batalhar. Só que Deus mandou um alerta para aquele povo dizendo: Samuel, avisa para o meu povo que os seus filhos vão ter que servir o exército do rei, as suas filhas vão ter que ser o concubino do rei, vão ter que fazer os afazeres na casa do rei. Avisa para eles que os seus filhos vão ser padeiro, copeiro na casa do rei. Deus estava dizendo: os seus filhos vão ser escravos, os seus filhos vão ter que servir, os seus filhos não vão ser soberanos mais, os seus filhos vão ter que submeter-se à ordem de um rei. Nós fomos livres pelo sangue de Jesus. Nós servimos a um único rei, aquele que vive e reina para tudo sempre, está sentado no trono e nunca vai ter sua majestade. A palavra do Senhor fala que mesmo Deus tendo alertado aquele povo olha e persiste em ter um rei. E a palavra do Senhor fala que assim foi feita a vontade do povo de Israel. Assim como Deus tinha falado a Samuel: eis que hoje apareceu um moço à tua porta procurando as jumentas do seu pai. Era Saul. Você vai ungir ele rei de Israel. E a palavra do Senhor fala, glória a Deus, aleluia, que assim foi feito como a palavra de Deus tinha dito a Samuel: eis que o moço chega à porta da sua casa procurando as ovelhas, as jumentas do seu pai. E eis que ali é levantado como rei de Israel, ungido como rei de Israel. A palavra do Senhor nos fala que Deus, a vontade de Deus era que ele continuasse sendo rei sobre o povo de Israel. Não que viesse um homem para ser levantado como rei do povo de Israel, não ser comandado pela carne, pelo terreno, mas pelo sobrenatural, pelo espiritual, pela presença de Deus à frente daquele povo. A palavra do Senhor fala que naquele momento que Saul foi ungido como rei, Deus se lembra de tudo que a Amalequita tinha feito ao povo de Israel quando saíste a peregrinar pelo Egito e teve que passar no meio dos Amalequitas. A palavra do Senhor nos fala que aquele povo aterrorizou o povo de Israel, mas Deus se lembrou de
de tudo o que tinha acontecido. Cuidado com aquilo que você faz amanhã, porque Deus pode lembrar. Deus é um Deus que não esquece. Ele lembra de todas as coisas. Ei, você pode se esquecer da prova, você pode se esquecer da luta, mas Deus não se esquece do que você fez lá atrás. Muitas pessoas colocam Deus contra a parede, indagam ao Senhor e perguntam: o que eu fiz? Você pode não se lembrar, mas está tudo anotado no livro da vida. E cada um de nós vamos ter que arcar com as nossas decisões, com as nossas palavras, com as nossas atitudes nesta terra. A palavra do Senhor fala que aquele povo que foi humilhado pelos amalequitas, Deus agora vai fazer justiça por eles. Ordena que Saul vai ao povo dos amalequitas e dá fim a tudo. Não vai subsistir nada, tudo será destruído. Só que como o homem não gosta muito de obedecer a Deus, nós temos vivido no meio de um povo que vive falando: o meu coração, eu senti, o meu coração. A palavra do Senhor fala com todas as letras: o coração do homem é enganoso. Não vai segundo ao teu coração, vai segundo a palavra de Deus. Nada pode transpassar a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. É viva e eficaz na nossa vida. Todos têm caído no abismo, têm entrado numa escuridão, numa tremenda confusão espiritual, ao dizer que estou seguindo o meu coração. Chega lá na frente, não consegue ficar de pé, cai, porque a presença de Deus em todos os lugares que a gente entra, Ele entra para nós. A misericórdia dele alcança a nós, porque a misericórdia do Senhor está sobre o ímpio, está sobre o justo. O sol nasce para o ímpio e nasce também para o justo. Assim como chove, a presença do Espírito Santo está todo o tempo ao nosso favor, nos dando livramento. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz sobre a nossa vida. Cuidado com a nossa atitude. Tem muitos que estão escandalizando a palavra do Senhor, como muitos têm andado de qualquer jeito, de qualquer maneira. Muitos não têm dado um bom testemunho na presença de Deus, escandalizando os pequeninos. Quem são os pequeninos? Os órfãos, viúvas, aqueles que não conhecem ainda o Evangelho, ou não teve a oportunidade de estudar, de saber, conhecer quem é o Deus que nós servimos. E muitos têm escandalizado a palavra do Senhor, e a gente chega para evangelizar. Eu não vou para a igreja, porque a igreja está igual por lá fora. Essas são as atitudes dos crentes. Crente, porque até Satanás é crente. Tem gente que lê a Bíblia, conhece da Bíblia, mas não sabe o mais importante. Não é conhecer, não é ler, é estudar e obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus para o nosso Deus. Não é conhecer, mas é estar conforme a palavra de Deus. E Samuel, glória a Deus, Luiz, ungiu um rei, mas esse rei não vai andar conforme a palavra de Deus sobre a vida dele. Vai destrói os amalequitas. Ele não vai destruir os amalequitas. Ele salva o rei e leva consigo. E o melhor das ovelhas, dos gados, dos amalequitas, Samuel, glória a Deus, aleluia, vai marcar um encontro com ele, porque antes que Saul chegasse, Deus já tinha falado a Samuel: vai de encontro a Saul. E quando Saul chega, ele encontra-se com Samuel. Samuel pergunta: fez o que Deus ordenou? Fiz. Mas que bramido é este que estou ouvindo? É que nós separamos o melhor para sacrificar ao Senhor. Samuel, a resposta de Samuel é: porventura tem Deus mais agrado no sacrifício do que na obediência? Escuta só o que Deus tem para você, por não obedecer a palavra de Deus. Quantos no nosso meio, glória a Deus e luz, não está mais ouvindo a palavra do Senhor, não obedece mais a palavra de Deus. Aquilo que nós fazemos com a palavra de Deus, o Deus da palavra vai fazer com nós. Quantos entram na presença do Senhor e falam: Deus não está falando comigo há muito tempo, mas você tem falado com Deus?
Você tem orado a Deus? Você tem rasgado o teu coração diante da presença de Deus? Porque Saul não fez isso, ele não deu ouvido à voz de Deus. E o Deus da palavra agora vai tirar o reino que ele mesmo entregou nas mãos de Samuel, para entregar nas mãos de Saul. Saul agora anda com fome. Glória a Deus por isso. O desejo do teu coração deixou de dar ouvido à voz de Deus e começou a dar ouvido à voz do homem, quando o seu exército convenceu lá atrás que o melhor era levar as ovelhas, as vacas, os gados, cabelo, para fazer sacrifício a Deus. Mas a ordem de Deus não foi essa. A ordem de Deus foi para que destruísse tudo. E Saul não fez isso. A palavra do Senhor fala que agora, glória a Deus, aleluias, Deus tem um homem segundo ao coração de Deus. Não é o nosso coração, é segundo o coração de Deus. E a palavra do Senhor fala a Samuel: ei Samuel, que agora o reino está tirado de Saul, agora darei a outro, um homem segundo o meu coração. Vai agora a caixa 17, unge os teus filhos, porque este será o novo rei de Israel. A palavra do Senhor fala que Samuel se contritou porque ouviu essas palavras e disse: mas se Saul ouvir que eu vou lá na caixa 17 ungir um novo rei sobre Israel, ele vai me matar. Mas Deus tem tudo preparado. Assim é na nossa vida. Você pode estar passando por uma aflição, por uma aprovação, mas a vitória Deus já preparou lá na frente. É suportar o processo para que uma situação de hoje. A palavra do Senhor fala que Deus disse a Samuel: vai a caixa 17 e diz: vim oferecer sacrifício a Deus. Você não vai dizer, Samuel, que vai ungir um novo rei sobre Israel. Você vai dizer que você foi oferecer sacrifício a Deus. E chegando na casa de Jessé, naquele momento, glória a Deus e luz, passa todos os filhos diante de Samuel. A palavra do Senhor fala que ele vai perguntando a Deus um por um: é esse? E Deus fala: não, é este, não, é este, não, até passar todos os filhos, porque Samuel estava ali na aparência. Tinha filhos de Jessé que já trabalhavam no exército de Saul, já trabalhavam no palácio, já trabalhavam para o rei, eram homens fortes, formosos, mas não tinha experiência, nem tinha um coração voltado para Deus, era um coração duro e obstinado. E a palavra do Senhor fala que ele perguntando a Deus Todo-Poderoso, Deus, se era este mesmo, e Deus respondendo a ele: não é este não. E a palavra do Senhor fala que um por um foi perguntado a Deus, e Deus rejeitou a todos. Quanto no nosso meio tem sido rejeitado para fazer a vontade de Deus, porque já não tem um coração mais na presença do Senhor. A boca fala, os lábios falam, o coração está longe, é muito tempo. Qual é o propósito hoje daqueles que estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira? Não tem mais prostrado diante de Deus a perguntar: Senhor, é da tua vontade? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Qual está sendo o propósito hoje? É terreno? Não, o nosso propósito, nosso chamado não foi para herdar a terra, foi para herdar o reino dos céus. Quantos hoje têm falado do Evangelho de Deus, mas não têm obedecido a palavra do Senhor? Assim como Saul. Quantos reinos estão sendo quebrados, quantas vidas sendo destruídas, porque o Evangelho, a palavra do Senhor, não está sendo pregada. Não está sendo anunciado o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho de arrependimento, é o Evangelho de conserto, é o Evangelho de humilhação, é o Evangelho que é: vim após mim, toma a tua cruz e me siga. Hoje não, vem, não precisa carregar a tua cruz, não vou arrumar alguém para carregar para você. O Evangelho de Jesus continua sendo o Evangelho. Samuel vai ungir um novo rei sobre Israel. E a palavra do Senhor fala que, passando todos os filhos de Jessé, ele então pergunta: acabou os seus filhos? Ou tem mais algum? Ele se lembra do filho dele que estava no pasto, apacentar as ovelhas, porque era pequeno, não tinha altura,
não era forte como seus irmãos, ele manda chamar Davi. Tem mais um. Eis que está a apacentar as ovelhas. Quantas vezes a gente chega na casa do Senhor, glória a Deus, aleluia, a irmã está limpando, a irmã está fazendo a faxina, a obra da casa do Senhor. Quantas vezes a gente chega na casa de Deus, tem um irmão, o mais humilde, o que mais está precisando de um abraço, o que mais está precisando de uma palavra de renovo, uma palavra de amor de Deus para o coração dele, e não se encontra mais no nosso meio. Hoje estamos vivendo a geração do nariz empinado. Vou olhar para cima, porque se eu olhar para baixo eu posso enxergar alguma coisa que não venha me agradar. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que ser humildes, estender as mãos aos nossos necessitados, fazer-se mais próximo àqueles que precisam e necessitam, abraçar mandamento de Deus. Muitos não gostam muito de falar do Antigo Testamento, muitos pastores querem pegar, não são todos generalizando, pegam o Antigo Testamento, acabou. Se nós pegarmos essa Bíblia, glória a Deus, aleluias, ela fechada é todos os livros, ela aberta, o primeiro livro da Bíblia começa em Gênesis, é Bíblia. Os mandamentos que estão no Antigo Testamento também estão no Novo Testamento. Quando chega Jesus a perguntar, chegam perto de Jesus para perguntar, indagar a ele sobre o que deveria fazer para herdar o reino dos céus. E Jesus pergunta: tem guardado os mandamentos? Porque Jesus sabia que é impossível o ser humano guardar todos os mandamentos. Se eu falar isso, eu estou pecando, heresia. Mas por isso Jesus pegou todos os 9 mandamentos e colocou em um mandamento. Amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como se fosse a ti mesmo. Se você fizer isso, você vai guardar todos os 9 mandamentos que estão lá. Porque quando você ama, você não peca. Quando você ama, você não faz nada com o teu irmão. Quando você ama, você não faz nada que não desagrada ao Deus. Davi vai ser o ungido novo rei de Israel. Os irmãos e o pai de Davi vão assentar a mesa. Ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar. Davi chega e Deus fala, não precisa nem de Samuel perguntar. Deus fala: levante, unge, porque este mesmo é. A unção foi derramada sobre a vida de Davi. No nosso meio hoje tem muito costume, glória a Deus, aleluias, do homem derramar o homem. Presta atenção. O homem derramar o azeite sobre o homem. Mas a pergunta que eu falo: o evangelho está tão escandalizado por pastores, presbíteros, diáconos, tantos que têm servido a Deus com os lábios, nosso coração estão tão longe. A unção vem do homem, vem de Deus, porque a unção só pode vir de Deus. Azeite, óleo, todo mundo pode derramar, mas a unção para ser cheio do Espírito Santo da presença, para vencer só vem do trono do Pai. Davi foi ungido novo rei de Israel. Agora Davi. Vai ser fácil? Não vai não. Porque você vai ter que passar pelas provações de Deus. Se você suportar o processo, Davi, você vai se assentar no trono. Agora Davi vai morar no palácio. Agora ele vai ser obrigado a tocar a flauta para poder, para poder acalmar o espírito mal. Porque saiu a presença de Deus e entrou o espírito mal em Saul, que perturbava aquele homem. Quando Davi tocava, o espírito mal se retirava. A palavra do Senhor fala que assim foi a vida de Davi. Perseguições atrás de perseguições, através do rei de Saul, porque ele sabia que Davi tinha sido ungido, e a nação cantava. Saul venceu 1000, mas Davi venceu milhares. A palavra do Senhor fala que aquele orgulho feria, corroía dentro do coração de Saul, e ele procurava tirar a vida de Davi. Mas aquele que está protegido debaixo das mãos do Todo-Poderoso
não teme mal algum. Pode cair tempestade dentro, pode vir igual todo Deus se levantar, mas nada vai acontecer porque eu estou debaixo da proteção de Deus. Assim é Davi. Quando Davi estava escondido dentro de uma caverna, a palavra do Senhor fala que ele corta um pedaço da orla da capa de Saul. Se eu quisesse, Davi estava dizendo, se eu quisesse, eu teria matado você. Mas o propósito não é esse. Deus me chamou para ser rei, não para ser assassino. Deus me chamou para me assentar no trono, não foi para tirar a vida. Deus nos chamou para trazer almas para dentro da igreja, não é para espantar almas dentro da igreja. Deus nos chamou para fazer um propósito dele sobre a nossa vida, não é para cumprir o nosso propósito nessa terra. O propósito do homem nessa terra é viver o melhor que tem aqui, mas Deus quer que nós vivemos o melhor que Ele tem para nós. É vida eterna, é aonde não iremos mais enfrentar as enfermidades, não iremos ouvir mais choro, pranto, ranger de dente, não enfrentaremos mais a morte, pois teremos um corpo transformado e cheio de glória. Oh, maravilha! Como se ele dizer a glória de Deus? Como se ele dizer a glória de Deus? Mas é preciso suportar o processo. Davi suportou o processo. Davi se assentou no trono. Mas Davi pecou. Tinha uma diferença. Porque Samuel, quando ungiu Saul foi pedido do povo, do homem. Samuel vai agora ungir um homem segundo o coração de Deus. Não foi segundo o coração. Eu dei o coração do homem. Deseja que nós tenhamos um rei. Deu errado. Agora, segundo o coração de Deus, dá certo. Saul pecou, Davi também pecou. Pode muitos falar assim, eu leio a Bíblia. Os pecados de Davi são maiores do que o pecado de Saul. Então há diferença entre os dois. Saul, quando foi tirado dele o trono, foi tirado dele o reinado, a coroa, porque por conta dos seus pecados, em momento algum o coração dele quebrantou, ou se humilhou diante do Senhor. Quando Davi é alertado dos seus pecados, pelo adultério, pelo assassinato de um homem inocente, a primeira coisa que Davi ouve: Davi, este homem é você. Ele olha para Deus e fala com o Senhor: Deus, pode tirar tudo de mim, mas não retires de mim a tua presença. Davi tinha um coração diferente de Saul. Saul queria o terreno, mas Davi queria o trono. Mas o trono que estava preparado para ele sentar à mesa do rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso, Jeová Rapá. Ele queria um lugar no reino dos céus. Tira tudo de mim, mas não retires a tua presença. Essa tem que ser a nossa oração diante da presença de Deus. Quantas vezes a gente está se apegando em tantas coisas e não querendo largar, mas a presença de Deus está falando: eu vou me retirar, eu vou me retirar, eu vou me retirar. Você vai ficar sozinho, não tem problema. O importante é eu ficar sentado no trono, o importante é eu ficar com a coroa na cabeça, o importante é eu reinar sobre o povo de Israel. Mas Deus está dizendo: de ti já foi tirado o reino, não vai sobrar nada. Então o que tem para mim? Davi descobriu: tem para mim aquilo que está guardado diante do Senhor, é um lugar garantido no reino do céu, é o que tem guardado para nós, a coroa da justiça, é um lugar celestial, é um lugar santo, aonde não iremos enfrentar a dificuldade da nossa terra, mas acredito no propósito certo. Não devemos ser como Saul, nós devemos ser como Davi, coração aquebrantado e contido na presença de Deus. Há dois exemplos de reis. Saul fazia a vontade da carne, Davi fazia a vontade do Espírito. Assim somos nós, fomos chamados para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Eis que vivemos em hierarquia, acima de tudo está Deus. No nosso trabalho tem patrão,
Dentro das congregações tem os pastores. Em casa tem os esposos, esposas, que junto governam a família. Vamos viver a vontade de Deus conforme a vontade de Deus. E sejamos como Davi, não sejamos como Saul, ganancioso, presunçoso, avarento, querendo o mundo todo. Mas Davi só queria uma coisa: a presença de Deus. É que nós devemos ter a presença do Senhor. Temos que crescer, temos que ter fome, temos que crescer muito a presença de Deus. E ganhamos essa palavra, mas às 9 horas. Tudo é feito com ordem e decência. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Sejamos homens como Davi, de coração puro, aquebrantado e se humilhando na presença de Deus. Não sejamos como Saul, homem presunçoso, avarento, ganancioso, amante de si mesmo, querendo o reino, mas a presença do Espírito já tinha se retirado há muito tempo. A presença nessa noite quer vir sobre nossas vidas e encher o nosso coração. Receba essa palavra dentro do coração. Amém, meu glória. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória.